Você já parou para pensar que você pode ser uma pessoa manipuladora? É sobre isso que a gente vai falar hoje, como deixar de ser uma pessoa manipuladora. É importante que você saiba que, de certa forma, todo mundo é capaz de manipular. Uns mais, outros menos. Isso pode ter a ver com a personalidade da pessoa, as suas habilidades sociais, habilidades de comunicação. Mas é importante que você se conheça o bastante para entender que comportamento é esse, que manipulação é essa e o que isso diz sobre a sua saúde emocional e a saúde dos seus relacionamentos. Algumas pessoas manipulam de forma intencional. Elas fazem isso bem conscientes do que estão fazendo. Já outras pessoas, elas podem manipular, mas isso não é tão intencional assim. Na verdade, elas manipulam como um resultado da busca do que elas querem alcançar. E aí, o meio que aquela pessoa encontrou é pela via da manipulação. Mas ela pode não ser tão consciente disso quando está fazendo. O que tem em comum entre a manipulação intencional e a não intencional é o desejo, é o interesse. Todos nós podemos manipular porque todos nós temos desejos e interesses. A manipulação, ela vem como uma resposta àquilo que eu quero alcançar e eu busco um meio para conseguir. A manipulação também vem como uma forma de evitar alguma coisa que eu temo que aconteça. Então eu manipulo, eu faço algum tipo de intervenção na tentativa de evitar que o mal aconteça. Então eu posso manipular por qualquer coisa para conseguir algo que eu quero, por um desejo egoísta, egocêntrico, ou eu posso intervir em uma situação e manipular porque eu quero garantir o bem-estar de todas as pessoas, eu quero garantir que não haja conflitos. Então eu posso ter muitas motivações por trás desse comportamento de manipulação. A capacidade de manipulação, ela também anda junto com a persuasão. Então, pessoas com maiores habilidades de comunicação, de convencimento, elas podem dominar ainda mais esse comportamento. Agora, é verdade que uma pessoa com baixa inteligência emocional também é capaz de manipular. Até porque uma pessoa, ela pode ter reações infantilizadas e esse ser o recurso para ela conseguir o que quer. Então a manipulação não é algo só articulado de uma pessoa com inteligência emocional para conseguir o que quer, pelo contrário, também nas pessoas com baixa inteligência emocional, com dificuldade de lidar com frustração, a manipulação pode acontecer muito, porque ela vai usar essas reações infantilizadas. Às vezes, o comportamento da manipulação vem por meio de chantagens. Então, a chantagem tem a ver com uma coisa que eu não tolero, que eu não suporto, e aí eu expresso aquilo em forma de chantagem para que o outro se comova com a minha necessidade emocional e que o outro coopere com o meu plano, com aquilo que eu desejo, com aquilo que é da minha necessidade. Então, a chantagem, ela é um comportamento, que vem da manipulação, e isso pode aparecer com pessoas também de baixa inteligência emocional. Então, se você chegou aqui nesse vídeo interessado em como deixar de ser uma pessoa manipuladora, eu preciso te perguntar, como que você chega a essa conclusão? Você está aqui simplesmente porque você está analisando aí o seu autoconhecimento? Como que você se percebeu como uma pessoa que também manipula? Será que você já ouviu isso de alguém? Primeira coisa, se você ouviu de alguém que você é uma pessoa manipuladora, você precisa primeiro se analisar antes de acatar isso como uma plena verdade. Imagina que quem te disse isso também seja uma pessoa manipuladora. E aí? Às vezes isso é parte da manipulação. Mas também nada impede de você também exercer manipulação e aquela pessoa também. Enfim, como eu já falei no começo do vídeo, todo mundo é capaz de manipular. Agora, avalie antes de você concluir coisas a seu respeito. Você pode ter exercido situações de manipulação, mas cuidado com os rótulos de você atribuir sou uma pessoa manipuladora. Cuidado com esses rótulos que reduzem a pessoa a algo específico. Então, que você use esse vídeo
para te ajudar no processo de autoconhecimento, para que você tenha consciência dos seus comportamentos e avalie o que você quer fazer a partir disso com eles. Então, agora que você já entendeu essa parte, vamos pensar alguns passos para te ajudar a não ser tomado pela manipulação e isso atrapalhar os seus relacionamentos, aquilo que você busca ser como pessoa. O primeiro passo é: aceite a liberdade do outro. Se você tem dificuldade de aceitar a liberdade do outro, o que o outro faz com a própria vida, você pode acabar intervindo através da manipulação. Então, aceite que o outro é livre, até para se prejudicar. Aceite que o outro é livre para fazer as suas escolhas. Isso pode ser difícil para algumas pessoas, para alguns vínculos. Talvez você fale assim: Júlia, eu já aceito a liberdade do outro, imagina, todo mundo é livre. Mas naquele vínculo específico você tem maior dificuldade de aceitar o que aquela pessoa faz, qual é a escolha que ela toma para a vida dela. Então, essa liberdade, essa aceitação da liberdade, você pode ter com muitas pessoas, mas pode existir vínculos específicos em que isso é mais difícil de colocar em prática. Próximo passo, esse aqui pode ser um desafio para muita gente. Abra mão do controle. Se você é uma pessoa controladora, saiba que isso aumenta a possibilidade de você ser uma pessoa manipuladora também. Então é importante que você avalie o que você tem tentado controlar. De fato, existe aquilo que é da sua vida, que te cabe controlar. O problemático da necessidade de controle é quando você tenta controlar o que não dá para controlar, seja na sua vida ou a vida das pessoas. A vida das pessoas você não deve controlar. Se você se desgasta com isso, saiba que você está realmente colocando a sua energia, jogando fora, ainda trazendo conflitos para os seus relacionamentos. Então, abra mão da posição de controle. O terceiro passo, ele é super necessário para a nossa vida como um todo. Aprenda a lidar com a frustração. Uma pessoa que manipula, ela pode fazer isso porque ela quer evitar o contato com uma frustração. Lembra que eu compartilhei que a manipulação ela tem a ver com desejo, com interesse? Então, se eu tenho o meu desejo não realizado, logo isso é igual a uma frustração. Então, se você não sabe lidar com frustrações, você vai acabar manipulando, distorcendo a situação para evitar que a frustração chegue até você. Não tente intervir, distorcer as coisas para evitar que a frustração chegue na sua vida. O que você tiver que viver e que é uma frustração que vai aparecer, isso vai aparecer. E você vai aprender a lidar e você vai se fortalecer a partir disso. Então, aprenda de uma vez por todas a lidar e encarar a frustração. Próximo passo, super necessário, olha, aprenda a se contrariar. Você já parou para pensar se você sabe se contrariar? Você já pode ter sido contrariado pelas pessoas, pela vida, por circunstâncias maiores, mas e você sabe se contrariar? Um dos maiores passos de inteligência emocional e até mesmo de amadurecimento emocional é quando você sabe se contrariar, você sabe dizer não para si e para os seus desejos, você sabe se chamar atenção de forma justa e ao mesmo tempo madura na sua relação consigo mesmo. Então, quando você não sabe se contrariar, você vai ter dificuldades de lidar quando alguém fizer isso com você. Se você quer deixar de ser uma pessoa manipuladora, você precisa se contrariar. Senão essa manipulação vai aparecer e você vai tentar distorcer a situação para o seu benefício. E um outro ponto que a gente pode incluir aqui é se afastar do egoísmo. Nem toda manipulação tem o egoísmo ali por trás, ou pelo menos aquele egoísmo perverso. Nem toda manipulação é perversa, mas você tem ali um interesse próprio. Então, se afaste do interesse próprio, se afaste do egoísmo para conseguir deixar de ser manipuladora. Deixe as situações acontecerem, deixe as pessoas serem livres para conviver com você e você vai exercer a liberdade também em lidar com aquela pessoa, decidir o nível de proximidade com aquela pessoa. No final, as relações elas são um grande encontro de liberdades e a gente vai aprender a lidar com isso ao longo da vida. Então, para deixar de ser uma pessoa manipuladora, você pode praticar esses passos aqui e isso vai te ajudar bastante
a construir isso na sua relação consigo mesmo e os seus relacionamentos serão beneficiados por isso também. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha algo aqui nos comentários, conta um pouco da sua experiência. Não deixe de se inscrever aqui no canal também, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.